Muito boa noite a todos. Obrigada a todos por terem aceito o nosso convite a juntarem-se ao State Talk para fazer acontecer no âmbito da cultura de Amarante. Um agradecimento especial à Junta de Freguesia de Vilamiã, que desde logo se prontificou a apoiar esta iniciativa. Agradecemos também à Câmara Municipal de Amarante, à Junta de Freguesia de Vilamiã. O State Talk Instituto não quis deixar passar esta data, que pensando nela como o fim, para Agostina Bessa Luís, no fim, o que resta é sempre o princípio feliz de alguma coisa. Estamos aqui para testemunhar esse princípio, a sua eterna presença, através da leitura da sua obra. Neste encontro, propomos momentos de introspeção, de audição das palavras da escritora e a visualização de memórias. Nesta casa, um lugar carregado de simbolismo, onde a escritora, a 15 de outubro de 1922, nasceu, ficam as flores, as velas, as declarações de sentimentos que nos movem hoje, um dia declarado de luto nacional. Fica também o agradecimento da região, que acolheu a vida da escritora, não só de Vilamiã, mas também de Travanca, Figueiró, Amarante, terras onde Agostina deixou episódios da sua vida. O State Talk propõe então que façamos um minuto de silêncio em homenagem a esta mulher, cuja verdadeira existência resvalou para além da contagem dos tempos. Porque, se está tão próximo, não há uma perspectiva para conhecer, só para amar. Portugal. O país não precisa de quem diga o que está errado, precisa de quem saiba o que está certo. Eu acho que não há inteligência sem coração. A inteligência é um dom, é-nos concedida, mas o coração tem que a suportar o mundo, senão é perfeitamente voltado às trevas. Uma ideia faz época. Nem mesmo pode estar de qualquer forma aliada ao conceito progresso. É algo mais. É o próprio alento humano para lá da morte de todas as quimeras, da fadiga, de todas as perguntas sem solução. O que nos circunda está cheio de chamadas, de perigos e de júbilos. O ser humano, longe do que se pensa, é o que menos se nota no mundo. Ora, pela voz de Carolina Mendes, as palavras de Agostina Bessa Luís. Onde nasci? Eu nasci em Vilamiã, que em tempos foi sede de concelho e perdeu o título como os campeões o perdem. Menos os santos, que são campeões do amor de Cristo e têm patrono mais fiel do que juízes deste mundo. Vilamiã, portanto, que cai de surpresa da estrada de Amarante para os lugares airosos de Travanca e de Real. Há outra Travanca, que foi onde viveu Pascoais e que eu visitei há muitos anos a cavalo, por caminhos serranos e serpentinos, onde a poesia se adornava de giestas brancas. Em Vilamiã, na rua principal e coração da vila, eu nasci num domingo de chuva, às 6 horas da tarde. A casa tem fachada que parece anexo de mosteiro de Lajoelas, de tão ampla e solene. Ali vi o dia, que era, como disse, de chuva pegada. Ainda hoje gosto da chuva, e quanto mais diluviosa, melhor. Minha mãe, que não teve dores de parto, queixava-se do barulho que ia nos armazéns, onde se acantonavam as vasilhas de vinho, pipas e almudes, cintados de ferro fresco e brilhantíssimo. Não nasci de padecimentos, mas de maneira sossegada. Ouvi cantar a chuva nas janelas e um palhacinho vestido de seda, caixa de música que movia um guiso alegre e melodioso, deu-me as boas-vindas. Que melhor nascimento em terras de poetas antes de serem da nação afonsina. Não guardo má memória do meu nascimento, como podeis ver. Mais tarde aprendi o que a terra tinha para me ensinar. O horário dos tramways, chamado os tramas do Tua, e cujo silvo nos fazia prever o tempo. No outro lado da linha moravam os primos Bessa de Carvalho. Se morar se chama
a uma estadia em setembro, vinha-se de Lisboa gozar a província como quem vai a lugares santos. Eu admiro quem tem tal persistência e que de casa de antepassados faz cruzeiro. Sou mais instável quanto a moradas. Dizia que o meu pai mudou 19 vezes de casa. E eu, ao dizê-lo à senhora Corine, que vive em Israel e escreve sobre mulheres escritoras, ela admirou-se, vendo no fato uma espécie de êxodo manso e sem tragédia e mais inexplicável por isso. Um pouco acima da casa do meu nascimento está e sempre esteve a casa da botica. Tem um alpendre sobre a estrada e lá viveram as melhores amigas que tive. Doces companhias de humor partilhado e festas de verão. Ia-se a pé para toda a parte, até para a lua, se ela estivesse a 10 km de distância, e que era razoável para um satélite do tamanho regular. Um pó branco forrava os caminhos. Os lódãos deixava cair a sombra com singular amor pelos viajantes e via-se o guarda-chuva preto dos feirantes aparecer na curva e a desaparecer nos pinhais, tragado pela escura e verde nave do arvoredo. Villamian mudou e está hoje uma cidade que só visto. O campo da feira parece um arraial de muitas e boas casas, onde pode nascer, quando for-se caso disso, uma pessoa como eu, e até melhor no fazer garatujas no papel entre pensativos descansos. Desapareceram muitos dos que eu conhecia. Da casa do Marmoiral, que era a casa erudita, da casa Sousa Soares, que era como para uma ópera à britânica. O primo Alberto, do ramo de Direito, o primo Álvaro, do ramo de Engenharia, já morreram. Gente com um quê de britânico e leve snob a bem dizer. A mãe deles era tão bonita que iam vê-la embarcar para o Porto no comboio das 5h30. Eu não a via, mas dizem-me que sim. Não sei se esta página vale como atestado de nascimento. Em Villamian e não noutro lugar. Se eu nascesse no Marão, era Marana. Se eu fosse de Santarém, era escalabitana. Sendo de Villamian, não sei o que sou. As pessoas antigas e de modesta ortografia chamavam-lhe Vilamanhã. Aí eu já me entendia e escrevia-me como manhaneira na cédula pessoal. Qualquer coisa de rosados dedos, como a própria aurora. Assim, não são rosados, mas manchados de tinta. Como se tocassem as nuvens baixas que sobre o berço vieram passar. E eu, contente, que o palhacinho de seda, claro, fazia ouvir o seu minuete em campainhas de prata. Na Biblioteca Municipal. Vamos? Para continuarmos esta homenagem. Ilka Carvalho, as palavras de Agostina Bessa Luís. Mosteiro de Trabanca. O mosteiro de Trabanca fica no chão, faz ressoar o sino as duas beçadas. Havia no mosteiro uma senhora do leite, picada de fresco, e que não se sabe onde foi parada. Apareceu quando se descascaram as paredes da caliça que as cobria. Mesmo assim, a igreja do mais puro românico, com sombras pesadas, convidam à oração. Será que a humanidade está a ficar demasiado grande para a religião? Como aventurou Chapinheiro? Mas para a oração não há tempo nem idade. Ela nasce do sofrimento, que esse nunca merece o tédio das coisas conseguidas. Passamos de uma fase de introspecção e em memória na Agostina e de momentos mais íntimos, de pensar o que a Agostina representava para nós, para um momento em que podemos conhecê-la melhor. E para isso, nós convidamos José Gonçalves, alguém que retém uma grande paixão por Agostina Bessa Luís. Mas, antes de ouvirmos o José,
Gostaríamos só de ouvir umas palavrinhas, desde já obrigada por nos receber aqui em Vilamiã, por estar a acolher esta iniciativa, ouvir umas palavrinhas e também, vereador, obrigada por apoiar esta iniciativa, por estar aqui presente também como gente da terra, não é? E depois então passávamos ao José, pode ser? Ora, boa noite, sejam bem-vindos então à terra onde nasceu Agostina Bessa Luís, a nossa terra Vilamiã. Agradecer efetivamente a vossa presença, agradecer esta iniciativa à empresa Total, na pessoa da Carolina, é nossa parceira, de vez em quando fazemos estas atividades. Para nós é um alívio, de facto, vou falar enquanto sou da freguesia. Eu, apesar de reconhecer efetivamente todo o mérito, apesar de reconhecer a excelente escritora que era Agostina Bessa Luís, efetivamente não tenho, acho eu que não, reconheço que efetivamente não tenho conhecimento suficiente para poder aprofundar efetivamente esses temas. E lamentando efetivamente o falecimento da escritora, lamentando a perda não só para Vilamiã como a nível nacional, a perda da literatura nacional. Efetivamente tenho que passar a palavra a quem tem conhecimento, a quem acima de tudo tem paixão pela literatura e, nesse caso, pelo conhecimento de aprofundar a Agostina Bessa Luís. Da minha parte, muito obrigado, mais uma vez obrigado pela presença. Carolina, faz favor. A todas e a todos, antes de mais um pedido de desculpa pelo Sr. Presidente da Câmara, por não poder estar aqui presente, mas já tinha se comprometido num evento e por isso estou aqui a apresentá-lo, por isso um cumprimento em nome dele para vós. Um cumprimento ao Sr. Vereador aqui presente, cumprimentar também os seus presidentes de junta aqui presente, cumprimentar os vários representantes também das associações e entidades também aqui presentes, um cumprimento também às pessoas que estão aqui por interesse da Agostina. Duas breves palavras, porque o momento não é nosso, o momento é dela. Uma primeira palavra de agradecimento à State Talk pela organização desta vigília, para estarmos aqui a homenagear esta nossa conterrânea. Uma segunda palavra de muito obrigado à Agostina pelo trabalho que ela fez em nome da cultura, deixando-nos várias obras de reconhecimento, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Por isso, aqui o nosso muito obrigado e espero que realmente ela descanse em paz. Não sei o que eu queria para dizer. Muito obrigado a todos por estar cá. Muito obrigado. Então, passando à grande paixão de José. O José é natural de Amarante, formado em Ciências Políticas e Relações Internacionais, e neste momento é doutorando em Ciências de Comunicação, onde se dedica a investigar Agostina Bessa Luís. É formador, mediador de cursos de formação e coordenador pedagógico, tem experiência em programação cultural e produção de eventos, tem 4 livros lançados, assim como várias colaborações com jornais e revistas. Assina atualmente uma coluna na revista The Bird, intitulada A Aldeia que a Mim Habita, onde se foca na ligação que preserva com aldeias insoltes. Então eu lançava o desafio e queríamos te ouvir, José, e tentar conhecer um bocadinho melhor a Agostina pela tua interpretação. Convidava os restantes, se quiserem, no O convite foi um pouco num instante, tal como aconteceu com a nossa estimada Agostina. Portanto, eu tentei, dentro daquilo que será a gestão emocional de leitor de alguém que gosta de Agostina, tentar passar para palavras aquilo que me vai surgindo nestas últimas horas. Interessante, e queria aqui abrir um pequeno parênteses, que vai-nos trazer novamente aqui a Vilamiã. Hoje no velório, o Dr. Pedro também esteve lá presente. Interessante que aquilo que nos foi distribuído na entrada foi precisamente
o texto que a Carolina leu ali. Portanto, no dia do seu falecimento, o texto que nos é entregue é precisamente "Eu nasci em Vila Miã". Portanto, aqui já marca aquilo que está plasmado nas obras de Agostina, que é o seu Douro, mas acima de tudo, que é Amarante e que também nós conhecemos, e cada um à nossa maneira vai interpretando, e Agostina interpretou à sua maneira também. Apesar de outras vozes se levantarem em relação a isso. Portanto, eu optei por fazer uma leitura de mim mesmo sobre Agostina, baseada muito nas emoções, que acho que é algo que nos traz aqui hoje, principalmente, porque textos mais densos, textos mais técnicos relacionados com Agostina Bessa Luís têm outras casas e têm outros tempos. Portanto, é um momento de introspeção e também de partilharmos aquilo que, ao longo da vida, fez com que Agostina se aproximasse de nós. Eu não sou um leitor assim tão tardio, não comecei assim tão cedo a ler Agostina Bessa Luís, talvez por uma questão geográfica, porque nunca fomos habituados a ler Agostina Bessa Luís a partir do momento em que saiu do plano curricular do 12º ano. Portanto, parei-me quando já estava assim um bocado mais graúdo e numas estantes vi o Antes de Gelo, portanto foi há mais cerca de 10 anos, portanto são as suas últimas 3 obras. A partir daí comecei a conhecer Agostina e automaticamente a conhecer Amarante, já eu estava em Lisboa. E então eu dividi um texto que eu vou-vos pedir para permissão para ler, porque assim foco mais naquilo que tenho para dizer, e que também foi feito nesse tal instante, numa viagem de autocarro, ida e volta, no Porto. E uma outra parte, que faz parte de um livro que vai ser editado este ano, e este texto integra precisamente esse livro, para salientar vultos amarantinos da nossa região, como Agostina Bessa Luís, como Teixeira de Pascoais e Amadeu de Sousa Cardoso. Portanto, vou passar à leitura. Hoje despertei com a dor de um princípio de incerteza. Desassossego. Perdoem-me estas mãos que, antes do término da página, ao escrever, pesam, alagadas de lágrimas que não se veem. Sequer se sentem a ouvido surdo. Tudo isso caiu para dentro de mim, para com Agostina decidir os ínfimos caminhos do eu, do outro. Agostina tenho-a por amiga, à sua revelia. Nunca o sou, talvez se risse de mim, sabendo-me a revê-la todos os dias, em anos últimos, como que tentando no silêncio encontrar as palavras que outrora nos desenhou, desenhando-nos, em livros que não nos deixam sair dos labirintos criados como sanguíneos vasos. Nunca lhe conseguiremos devolver todas as palavras que nos legou, esboçadas com a profundidade da alma humana, num terreno onde o mal e o bem se perfilam, sem toque e foge. Peito erguido, musculam homens e mulheres, que reclamam das suas páginas o mundo agostiniano que o nosso é. Chovia, descanso nenhum, no dia em que aqui em frente um gênio adulto nascia. Ontem, um outro parto, o da saudade. De um sol brilhante, nuvens se aproximaram, como para pintar a tela do nascimento de Agostina, nossa filha da terra. As dores de parto, não sentidas por sua mãe, sentimos-las nós nesta partida, onde a chuva, olhando-nos, disse: hoje não choro. Aqui, hoje poderia trazer palavras muitas, mas em baixo mar, parcas se mostram, talvez abraçadas por essa mesma dor que se fez presente na ausência de um gênio. E por muitas que proferisse, asseguro-vos, poucas eram ante a grandiosidade de Agostina. Dizia que adulta nascido tinha, mas se a mesa criança não conseguira de materno ventre desligar. Como que é natural a ordem das coisas, meninice traquina, sorriso antecipado, rasteira passar quisesse. Domável em nada, quando se confrontava com a nudez da página. Régua e esquadro, em mesa com sentidos, não. Derramando para absorver nos livros, que anteceder a maiúscula primeira. É na leveza do seu estar, onde a liberdade no pensar e no agir se manifestam na candura do seu sorriso, como que pueril, espontâneo, ou um toque de mão na boca, onde, gargalhando, aferimos a autora da brincadeira, que concluímos que Agostina é mais do que o seu Douro. Talvez ela própria o Douro, toda uma região pessoa que desagua nas bacias que todos representamos. Esquiva impossível de uma aldeia de em seu leito receber
a torrencialidade do seu pensamento, que em folhas de calcado é despoltado pela cavernosa observação cuidada do limbo que nos diferencia. Agostina, escrevendo-nos, não disfarçava a dor. O seu olhar traduzia a imposição de sintomática doença, para nesta procurar a cura para o que a rodeia. O cheiro da saudade persistiria em colheres de maior barriga, inquestionável, como um padecido mal, recortado também em personagem sua. Talvez agostiniano heterónimo, defensor de uma saudade que se aprende. Esta menina, que não se esconde no crescida, um dia olhará para a labuta sua com um sentimento determinado, mesmo que seu ímpeto para a branca folha lhe sussurre que truncada se encontre. No armar do cão, apesar de não abdicar da sua austeridade para com o que descreve, o descontrole da sua ficção não lhe permite ser da história. E, por certo, não o pretende. Sentada à mesa de quem a porta lhe deixará encostada para visita outra, olha para dentro de cada um que a rodeia. Almoço primeiro, aconchegando o novo dia, que agora desperta. E certeza temos que coisa pouca o não é. Tem que se lhe diga isto de nos abeirarmos e pragmática propensão a peregrinar, combativamente, por residentes memórias, ladras não do real. Não lhe direi para a berço ou a dor do outro voltar. Ficará onde se sentir próxima, o suficiente para a partilha do seu maior legado. A compreensão dos homens e das mulheres que nela habitam. Muda a voz essa que às palavras os dedos conferem, revestindo-se de aforismos que em safra colheremos para traduzir a nossa existência, num lugar que não se assemelha a um deserto. Dele não se amamenta, de pessoas e de afetos povoado é. Agostina sábio, por isso, severamente, êxodo algum permite deste advento que lhe sussurra um ímpio e oblíquo mundo. E nós lhe agradeceremos, lendo-nos, afinal, com a certeza de que muito nos deu. Obrigado, Agostina, obrigado em muito. Já seguir a Agostina pela interpretação do José. E Agostina, lembro-me de ver um vídeo da Vilamian em que ela dizia, em que ela retrata aqui o contexto da província. Não queríamos deixar passar este momento e de, tal como ouvimos José a falar de Agostina, o que é que Agostina é para ele, eu gostaria também que as pessoas aqui presentes também partilhassem connosco o que é Agostina para vocês. A experiência que tiveram com a Agostina. Há gente aqui que eu sei que em 2002 eu não estava cá, em 2013 eu não estava cá, estava para Angola, mas sei que foi feita uma grande homenagem à Agostina e eu gostaria de vos ouvir, porque este é o momento de deitarmos cá para fora o que é que nós sentimos sobre esta perda ou sobre este ganho, não é? Isto é o princípio de alguma coisa. Portanto, estejam à vontade, estamos em casa e eu gostaria de vos ouvir. Primeiro é sempre difícil. Mas posso ser eu já. Boa noite, eu penso que estará... O seu nome, por favor? Cidália Fernandes, eu sou diretora do jornal de Vilamian, mas acho que antes de dizer que sou diretora do jornal de Vilamian, sou uma grande apreciadora da Agostina, conhecia, não profundamente, porque eu acho que ninguém pode dizer conhecer profundamente uma escritora como multifacetada como era efetivamente a Agostina. Agostina para nós é isso mesmo. A Agostina tornou-se em nós, não é? Ela consegue agora estar em nós e conseguimos conhecê-la melhor. Mais acompanhada. Agora sentimos-nos mais acompanhada pelas obras, porque as pessoas não morrem, continuam junto a nós. Mais alguém? Eu posso falar também? Se calhar até por questões familiares. Aliás, a Agostina, por o seu nome? É a Dona Inês. Por incrível que pareça, até muitos familiares ainda cá em Vilamian, as pessoas não têm sobre isso, mas ainda existem muitos antepassados. Um elo comum com a Agostina. A Casa da Quintá, a Casa da Lama, a Casa do Mato Baixo, a Casa da Capela. Todas essas pessoas têm laços com a Agostina.
Eu, se calhar, por ser o habitante mais próximo da casa, que é ao lado, inclusive o último filme que foi realizado, foi-me pedido água e eu andei com mangueiras por cima do telhado a fazer a chuva. A fazer a chuva, porque era preciso fazer chuva. E em minha casa sempre se falou muito da Agostina. Isto porque a minha tia, que já faleceu, portanto, tinha agora 60 e qualquer coisa anos, chegou a andar para a Agostina ao colo, quando era pequenina, porque a mãe, ela nasceu ali ao lado, portanto, havia laços familiares, também que isso permitiu que houvesse esta proximidade. Eu tenho alguns livros em casa, autografados pela Agostina, dedicados ao primo Manel, portanto, que era o meu tio. E sempre convivia um bocadinho com a história da Agostina, porque em casa contava-se que o pai era uma pessoa que hoje chamam bom bilar. Ou seja, era uma pessoa que tinha algumas dificuldades financeiras, de vez em quando ganhava muito dinheiro como perdia, ele chegou a ser banqueiro, inclusive, no Casinho de Espinho. Sim, a Agostina dizia que o pai lhe estragou a vida, não é? E isso, que em casa, tinha que compensar com uma vida vezes, muito certinha, não é? E eu fui um bocado habituado a viver, a ler Agostina desde pequeno, desde miúdo. E pronto, é uma pessoa que marca, até porque, como eu costumo dizer, eu sou um vilaminense puro e ela também é, porque nasceu no centro da minha. Eu cumprimento toda a gente que está aqui hoje. Hoje foi um dia muito profundo, cheio de emoções. Naturalmente que hoje falou-se muito, ontem e hoje falou-se muito da Agostina, se calhar mais do que se falou nos últimos 20 ou 30 anos. E a Agostina partiu, mas fica a sua obra. Não são 60 volumes que ela produziu, que se diz, há mais de 120 volumes que ela produziu, 120 obras. E a melhor homenagem que nós podemos fazer a um autor, a um escritor, é ler a sua obra. E amanhã continuamos a ler, porque só assim é que o escritor permanece. A obra é imensa, muito diversificada. Desde 1946, talvez, a primeira obra Mundo Fechado, que foi publicada, até às últimas edições, já em 2019, há mais de 130 volumes, com várias edições publicadas, e muita da produção dela, muitas das suas obras, muitas daquelas páginas somos nós. Daí esta homenagem mais de perto com a escritora e com as obras. Porque ela escrevia o que sentia, o que vivia. Ela criava as suas histórias nas personagens da sua família, dos seus amigos, da sua rua. Se vocês repararam, o texto que foi lido ali embaixo era a rua, descrevia a rua, as casas. Mas também descrevia a falta dos amigos que ia perdendo, não é? Como o ciclo da vida. Portanto, Agostina, uma escritora vilamianense, uma escritora amarantina, uma escritora portuguesa. A nossa escritora. Segundo Agostina Bessa Luís, e de acordo com o Dr. Pedro disse, tinha um temperamento especial. Segundo as palavras dela, se estava muito tempo sem escrever, tornava-se insuportável. A própria filha diz que ela gostava muito de sair, de fazer as suas palestras, de ir às compras, comprar vestidos e sapatos, mas depois, quando regressava à casa, metia-se no seu quartinho e escrevia. Portanto, escrevia, sem escrever tornava-se insuportável. Em reconhecimento a tal sentimento, partimos daqui com o compromisso de a lermos. Como vimos, existem tantas obras. Basta escolhermos uma com a qual nos identifiquemos e ir à aventura. Em 2013, Agostina recomendava a Sibila, naquele escadaria. Uma história que se passa nesta região, que retrata o nosso contexto, as nossas pessoas. Aventurem-se nessa história. O Status Talk Instituto agradece a vossa presença e, em homenagem à Agostina, continuamos.